Olá pessoal, tudo bem? Então, como eu havia prometido, vamos dar início a uma sequência de treinamentos para que a gente possa se empoderar, começar a criar resultados, né? Porque os resultados que nós temos talvez não seja o que nós queremos. Resultados positivos. Quando eu falo nos empoderar, criar um empoderamento necessário para atingir nosso objetivo, nossos resultados, resultados positivos. Podemos ter resultados negativos, podemos ter resultados positivos. Como eu sei que todos aqui querem resultados positivos, existe na lei da vida, no universo, existe uma complexidade de leis que regem as nossas vidas. Tá? E uma dessas leis diz que aquilo que você determinar no seu coração, aquilo que você colocar na sua mente para realizar, para alcançar, se você fizer a coisa certa, do jeito certo, com os passos necessários, você consegue realizar. É meio louco, enrola um pouco, mas é dessa forma. Se você quer realizar algo na tua vida, existe uma lógica, uma sequência a se seguir, que você fazendo isso da forma correta, da forma certa, você consegue realizar os seus objetivos. Hoje eu vou falar um pouco sobre o quadro dos sonhos, uma ferramenta interessante que algumas pessoas não dão valor, mas que uma outra parte das pessoas que têm resultado, de homens que estudam a ciência, de pessoas que estudam a mentalidade humana, eles já chegaram à conclusão de que é uma das ferramentas valiosas para se ter resultado na vida, para se alcançar sonhos, para alcançar resultados, para alcançar desejos. Então, é o quadro dos sonhos, é uma ferramenta bem interessante. E hoje eu vou ensinar como fazer essa ferramenta de uma forma que ela funcione na sua totalidade. Mas antes eu quero que vocês assistam um trecho de um filme. Eu fiz aqui um recorte do filme, espero que o YouTube não me bloqueie, mas eu quero usar esse filme para que vocês entendam como que funciona a mente, a nossa mente, quando realmente nós tomamos a decisão. O recorte do filme, pessoal, é baseado nesse livro aqui, ó. The Secret, O Segredo, de Rhonda Byrne. Esse livro, ele é um livro muito bom. Quem acho que se você não tem esse livro, mas já deve ter ouvido falar, ou você já até leu, talvez parte desse livro, é um livro que realmente nos ajuda a entender como que a nossa mente funciona e como nós podemos empoderar as nossas ações, a nossa mentalidade, como a gente pode mudar o nosso mindset e trazer as coisas novas para a nossa vida. Então, eu vou deixar um trecho do filme aqui agora, depois a gente vai voltar e falar um pouco sobre a ferramenta, o quadro dos sonhos e uma outra ferramenta, que é uma ferramenta chamada Smart, tá? Metas Smart. Então, fica com o filme aí, vamos prestar muita atenção nesse filme. E em 1995, comecei a criar algo chamado Quadro da Visão, onde eu colocava algo que eu queria conquistar ou algo que eu queria atrair, como um carro ou relógio ou a alma gêmea dos meus sonhos. Coloquei uma foto do que eu queria nesse quadro e todos os dias eu me sentava no escritório e olhava para esse quadro e começava a visualizar. Eu realmente chegava a este estado de já ter conquistado. Eu estava preparando uma mudança e colocamos toda a mobília, as caixas, em depósitos. Eu me mudei 3 vezes em um período de 5 anos e então acabei na Califórnia e comprei uma casa, reformei por 1 ano e então eu trouxe todas as coisas da minha antiga casa de 5 anos atrás. Uma manhã, lá pelas 7h30, o meu filho entrou no meu escritório. Uma das caixas que ficaram fechadas por 5 anos estava bem na porta. O meu filho entrou, sentou na caixa e ficou batendo os pés nela. Eu disse, filho, para com isso, eu estou trabalhando. O que tem nessas caixas, papai? Bom, filho, são os meus quadros da visão. O que é quadro de visão? Eu disse, é onde eu coloco os meus objetivos. Eu corto e coloco todos os meus objetivos aí, como algo que eu quero conquistar na minha vida. E é claro, com 5 anos e meio, ele não entendeu. Então eu disse, filho, deixa eu mostrar para você. Vai ser a forma mais fácil de fazer isso.
Então eu abri a caixa e quando eu tirei os quadros da visão, havia uma foto de uma casa que eu estava visualizando 5 anos antes. E o que me chocou mais foi que estávamos morando naquela casa, não em uma casa parecida. Eu havia comprado minha casa dos sonhos, reformado e nem sabia. Imaginação é tudo. É a prévia das próximas atrações da vida. Então, pessoal, agora vamos de fato realmente construir o nosso quadro dos sonhos com base no trecho do filme que nós acabamos de assistir. Então, nesse trecho do filme, que foi retirado do filme O Segredo, que também foi baseado nesse livro, The Secret, ele fala sobre como o quadro dos sonhos influenciou a vida daquele homem. Ele havia construído um quadro de sonhos, guardado, e anos depois, o filho dele encontrou o quadro dos sonhos, e ele observou que tudo aquilo que ele tinha colocado no quadro dos sonhos se realizou. Inclusive, a casa que ele morava era a casa idêntica ao que ele tinha colocado no quadro dos sonhos. Então, isso acontece simplesmente por acaso? Não. Existe uma sequência lógica para se fazer esse quadro e uma forma coerente de se ter o resultado. Não é só fazer e deixar para lá. Então, hoje eu vou mostrar aqui de uma forma rápida, mas bem concisa, como realmente nós podemos ter resultado com esses quadros dos sonhos. Aí na tela vocês podem estar observando o meu quadro dos sonhos, onde eu tenho um sonho, e esse sonho será realizado em uma determinada data, ou até essa data, ou seja, eu especifiquei uma data, mensurei, né? Calculei tudo isso e coloquei numa agenda. Essa agenda já anda comigo há muito tempo, e em outra oportunidade eu posso mostrar para vocês. Mas nesse primeiro momento eu já tenho aqui um exemplo de como que é um quadro dos sonhos, tá? No conceito do empreendedorismo, existe uma meta chamada meta SMART. Essa meta SMART, ela mensura, ela é específica, ela é uma ferramenta que vai nos ajudar realmente a entender como que o quadro dos sonhos funciona. Então, para que o nosso desejo e o nosso sonho se torne realidade, primeiro nós temos que estabelecer um prazo para conquistar. Quando nós estabelecemos esse prazo, nós transformamos esse sonho em uma meta, certo? Porque o que é uma meta? A meta nada mais é do que um sonho com uma data para ser realizado. Se você sonha algo, mas você não data isso, você não coloca uma data específica para realizar, isso aí é apenas um sonho. Mas quando você sonha com algo e você quer realizar e você coloca uma data, você anota uma data para que aquilo aconteça, aquele sonho se transforma numa meta. Mas para que o nosso quadro dos sonhos ele tenha resultado, essa meta, conforme eu iniciei, a meta SMART, precisa de pontos específicos. Tá? Por que meta SMART? SMART é uma palavra inglesa que significa inteligente. Então, o nosso quadro dos sonhos precisa ser um quadro inteligente. E o primeiro ponto aí da meta SMART é específico. O nosso sonho ele tem que ser específico, porque não basta apenas dizer eu quero um carro novo, mas você precisa dizer como que é aquele carro, você precisa especificar a cor, o modelo, o ano, o valor, como você pretende pagar. Então, tudo isso é especificar uma meta. Segundo ponto, mensurável. Será que esse carro, esse sonho, essa casa, ou qualquer que seja o teu sonho, será que realmente eu tenho como mensurar, eu tenho como estabelecer tempo para conquistar? Eu consigo datar, dizer assim, daqui a 2, 3, 4, 5, 6 anos? É viável? É um ponto que deve ser levado em consideração, tá? É mensurar, que em outras palavras, é medir se realmente aquilo você vai conseguir alcançar com o que você faz hoje, talvez com o teu trabalho, talvez com os teus investimentos. O terceiro ponto é atingível. Será que eu consigo atingir esse objetivo? Será que não é apenas um sonho grandioso que, por mais que eu faça, por mais que eu trabalhe, por mais que eu dê o meu gás, vai fugir um pouco da minha realidade? É, porque tem sonhos, pessoal, que fogem da realidade, né? Então, a gente primeiro precisa saber se é atingível. Especificar o sonho, mensurar o sonho
e ver se ele é atingível. Quarto ponto, esse sonho é relevante? O que é isso? Por que eu quero fazer? Por que eu quero ter? Por que eu vou investir tempo em conquistar esse objetivo, esse sonho? É relevante para mim? Vai fazer uma diferença na minha vida? E se eu não conseguir, vai ter alguma mudança? Então, você precisa entender que se isso vai ser relevante, se esse teu sonho vai ser relevante, para que lá na frente você não despenda tempo trabalhando, correndo, investindo, e depois de 4, 5, 6, 10 anos, você vai parar e analisar, poxa, isso para mim não foi relevante, eu deveria ter investido em outra coisa. Então, tem que calcular bem, saber se isso é relevante para que vocês possam ter o resultado esperado com o quadro dos sonhos. E o quinto ponto é com o tempo determinado. Vocês precisam determinar o prazo final para realizar esse objetivo, para conquistar esse sonho. Se vocês não fizerem isso, com certeza vocês não têm como mensurar, porque se eu determino para mensurar algo, eu preciso determinar um período. Eu vou mensurar uma coisa que eu quero para mim, mas eu tenho que dizer em quanto tempo. Eu tenho 10 anos, durante esses 10 anos eu preciso fazer X ações, que é mensurar mês a mês o que é que eu vou fazer, as minhas ações para atingir no tempo determinado o meu objetivo. Então, só resumindo, as metas SMART é importante para que vocês possam, de uma forma coerente, alcançar os objetivos. Primeiro, o teu objetivo tem que ser específico. Segundo, mensurável, tem que ser atingível, relevante e com tempo determinado. Ok? Até aí ficou claro? Ok, então vamos passar para o próximo ponto. Usando esse conceito, nós podemos criar um quadro dos sonhos mais ou menos assim. Primeiro, você tem que descobrir um sonho por vez, tá? E colocar no papel. Então, não adianta você ter 200 mil sonhos e esse sonho um vai enganchando no outro, vai se perdendo com o tempo. Você sonha com uma coisa hoje, amanhã sonha com outra coisa, no outro dia sonha com outro. E juntando tudo, no frigir dos ovos, como fala o Matuto, você não consegue realizar nenhum dos sonhos. Então, primeiro você tem que descobrir o seu sonho, qual é o teu sonho. Você pode ter vários sonhos, mas você precisa colocar no papel um por um e dizer quando você pretende realizar aquele sonho, quando você pretende alcançar aquele objetivo. Então, primeiro, vamos usar como exemplo uma casa, tá? Vamos usar como exemplo, eu quero morar em uma casa maior. Mas colocar no papel, eu quero morar em uma casa maior, vai surtir algum efeito? Só colocar? Não. Por quê? Porque a forma que você está escrevendo está errada. Lembra que o primeiro passo, o primeiro ponto da ferramenta Smart é específico? Certo. Então, por ser uma meta específica, eu preciso dizer o que realmente eu quero e como eu quero alcançar, tá? Então, a forma como você escreveu aqui está errado, porque não é específico. Aqui vai um exemplo de como seria um sonho ou uma meta específica. Quero morar em um apartamento de X metros quadrados, com 2 quartos, mais uma suíte em tal cidade, até o dia, mês e ano tal. Entenderam? Então, aqui eu especifiquei que eu quero um apartamento de X metros. X aí pode ser qualquer tamanho que você quiser, 20, 30, 40, 50, 60, 70 metros quadrados, com 2 quartos, mais uma suíte em tal cidade até o dia, mês e ano tal. Então, quando você escreve no teu quadro de sonhos dessa forma, fica muito mais fácil de você procurar e calcular e trabalhar para realizar o teu objetivo, porque você está sendo específico no que você quer. Você está especificando, tá? E, acima de tudo, você precisa dar visibilidade ao seu sonho. Como dar visibilidade? Aí no quadro dos sonhos, você coloca a imagem do bem que você quer adquirir ou do teu sonho. No primeiro momento, deixa eu voltar aqui um pouquinho, eu determinei aqui, eu mensurei, tá?
eu especifiquei, porque eu disse que é um apartamento com tantos metros, assim, com tantos metros quadrados, com 2 quartos, eu mensurei como seria. É relevante porque eu quero ter. Eu especifiquei, datei uma data específica, eu disse até quando, mês, ano, tal. Então, tudo isso são pontos da ferramenta Smart. Então, quando você for construir seu quadro de sonhos, constrói com essas propriedades. Atingível, mensurável, específico, relevante e temporal, ou seja, com um tempo determinado para realizar. Escreve tudo isso no papel, dá visibilidade ao teu sonho e com certeza você vai começar a ter resultados maravilhosos se você fizer dessa forma. Vamos ver outro exemplo. Descubra um sonho por vez e coloque no papel, certo? Eu tenho um segundo sonho, que é ter um carro. Quero uma Ferrari daqui a uma semana. Aí eu pergunto para você, é possível comprar uma Ferrari, desculpe, daqui a uma semana? Se você já tiver muito dinheiro, se você for um milionário, Mas nós estamos trabalhando aqui na construção dos nossos objetivos, do nosso sonho. Então, quando eu digo eu quero uma Ferrari daqui a uma semana, é um sonho, primeiro, eu não estou sendo específico, eu não consigo mensurar, porque para comprar uma Ferrari em uma semana é quase impossível para pouca gente. Se não, para muitas pessoas, é impossível comprar. O cara não vai ter dinheiro, não vai ter condições, ele talvez não entenda a realidade do pedido que ele está fazendo, que é comprar uma Ferrari em uma semana. Então, da forma como está escrevendo aqui também, é uma forma errada e não vai surtir muito efeito, porque é algo que não é específico. Mas vamos lá a um outro exemplo. Se ao invés de você escrever no teu quadro de sonhos, uma Ferrari, Genivaldo, mas o meu sonho é ter uma Ferrari. Ótimo. Então, por que não começa com um carro menor? Então vamos lá, vamos pensar em um carro hoje top, um Honda Civic. Como deveria ser escrito isso no livro dos sonhos? Quero comprar meu primeiro carro, um Honda Civic preto, ano XX, até o mês e ano tal. Aí sim, aí você conseguiu mensurar, você conseguiu especificar, é relevante porque você realmente quer esse carro, é atingível, sim, qualquer pessoa pode comprar esse carro, basta se organizar um pouquinho mais, a gente sabe que não é um carro tão caro e que é possível você comprar, diferente de uma Ferrari. E aqui também eu estou sendo temporal, eu estou conseguindo mensurar o mês e o ano que eu vou conseguir comprar esse carro. E depois de tudo isso, eu preciso realmente também dar visibilidade a esse sonho, colocando as fotos no local visível, para que eu possa visualizar todos os dias e mentalizar a ponto do meu subconsciente tomar essa informação como verdade. Tá? Porque existe uma relação direta, pessoal, das imagens com a nossa mente e com o nosso subconsciente. Então, diz os estudiosos que o cérebro, a mente humana, é o ser mais besta de se enganar. E é a mais pura verdade. Mas quando a gente coloca essas informações na nossa cabeça, através do consciente, vai para o subconsciente, e o subconsciente pode ter isso como uma verdade ou uma mentira. Tá? Mas se você trabalha isso como sendo a verdade absoluta, ele vai entender que é uma verdade absoluta e você consegue realizar os teus objetivos. Porque a gente consegue transformar pensamento em emoção e a emoção nos coloca em ação e as nossas ações nos levam a um resultado. Entenderam? Isso é meio louco, mas é fácil de entender. A gente visualiza o carro ou o que você quer conquistar para a tua vida todos os dias. Aquela visualização entra na tua cabeça pelo consciente, vai para o subconsciente, e o subconsciente ele reage, ele tem uma emoção a respeito daquilo. Essa emoção gera um sentimento, esse sentimento gera, uma ação,
você se põe em ação para realizar aquilo, você vai entender como funciona, você procura ver como mensurar, você vai ver quanto tempo precisa para juntar dinheiro, ou o que você precisa fazer para alcançar esse objetivo, e essas ações te geram um resultado que é a compra do carro. Então é fantástico quando você entende a lógica das coisas e quando você começa a compreender o porquê que muitas pessoas não têm resultado na vida quando elas, na grande maioria das vezes, fazem as coisas como o Zeca Pagodinho fala, deixa a vida me levar. E não é assim, tá? Assim, você vai descobrir seus sonhos e dando visibilidade para eles. Sonho específico e com data. Ou seja, tudo que você quiser conquistar, você pode realizar. O Walt Disney, ele fala isso. Ele diz assim, aquilo que o homem pode sonhar, ele pode realizar. Né? Então, precisamos, além de tudo isso, não fazer apenas uma única vez. Mas a gente deve sempre atualizar o nosso quadro dos sonhos. Porque quando nós atualizamos o nosso quadro dos sonhos, nós conseguimos assim, alcançar outros objetivos maiores. Então, não adianta só focar em um objetivo. O ser humano ele está em constante construção. Mas para que ele consiga realizar todos esses objetivos, ele realmente tem que datar, especificar, mensurar todos os seus passos para realizar. Tá? E quando realizar, pessoal, os seus sonhos, não esquecer de substituir a foto dos sonhos por uma foto sua. Eu tenho meu quadro dos sonhos. Vocês viram que eu tenho um quadro dos sonhos. À medida que você for realizando esses sonhos, vocês vão tirando fotos junto desse sonho. Eu usei um exemplo aqui, o meu, do lado de um sonho que eu tenho, que é comprar essa Mercedes, e de uma moto, que é um jet ski. Então, esse é a grande sacada do negócio. Fez o quadro dos sonhos, coloca tudo que você quer, e à medida que você vai realizando, você vai colocando a foto do lado do bem que você conquistou, ou do objetivo que você conquistou. Tá ok, pessoal? Então, eu espero com isso ter passado para vocês aqui informações que tenham sido relevantes, tá? De como se construir um quadro dos sonhos. Vocês precisam entender que esse sonho tem que ser específico, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, relevante e temporal. Ou seja, vocês precisam ter essa ferramenta Smart bem nítida na mente de vocês para que o quadro dos sonhos possa ter um objetivo concreto, possa ser realizável. E não é só fazer um quadro dos sonhos e deixar para lá que vai acontecer, não. Você faz o quadro de sonhos para trabalhar a sua mente, para que sua mente se acostume com aquela ideia. Todo dia você olhando o teu objetivo, que você escreveu no quadro dos sonhos, na tua agenda dos sonhos. Você vai construir isso passo a passo. Todo dia você olha, todos os dias isso aí vai gerar um empoderamento na tua cabeça, na tua mente. O teu cérebro ele vai começar a ter aquilo como uma verdade absoluta. Ele vai colocar teu corpo em ação, porque isso vai gerar um sentimento de prazer, um sentimento de realização. Isso aí vai ser gerado, vai ser expressado no teu corpo, né? A tua mente manda essa informação para o corpo se coloca em ação. Quando ele coloca em ação, gera o resultado. Então, esse é o verdadeiro sentido do quadro de sonhos, de uma forma positiva, é transformar nossos sonhos em realidade. E lembre-se, um sonho sem uma data definida para realizar não passa de um sonho. Mas um sonho com a data definida, ele é uma meta. E toda meta, quando é bem feita, bem estipulada, aí é bem trabalhada, a gente consegue realizar. Existe uma passagem de um filme também, que eu vou mencionar, que é Alice no País das Maravilhas. O escritor Lewis Carroll, ele escreveu essa fábula, né, esse conto de fadas, por assim dizer. E lá tem uma passagem interessante, que é quando a Alice ela sai correndo atrás do coelhinho,
e ela pergunta onde é que ela está perdida, e o coelho pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela disse, eu não sei. Aí eles, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. Então, pessoal, estipula, coloca na tua mente, no teu coração, escreve no teu caderninho, na tua agenda, para onde você quer ir. Aonde você quer estar daqui a 5, 10, 15 anos. Porque só assim você vai conseguir realizar os teus objetivos.